Olá, tudo bem, gente? Que saudade de vocês, de contato humano, de vocês pessoalmente, mas infelizmente é o que temos. Então vamos fazer o melhor com o que temos nesse momento, né? Que é aproveitar as aulas online. É uma oportunidade de você revisar depois, né? Uma oportunidade de você poder, enfim, ter esse arquivo, né, para depois você revisar mais para frente e para você poder fazer os exercícios que a gente vai passar com um pouco mais de clareza, né, um pouco mais de, vamos dizer assim, um pouco mais fresco na mente, né? Então, vamos lá, vamos falar de hiperprolactinemia. Das últimas vezes a gente falou sobre as amenorreias e nós vamos revisar isso antes de entrar nos distúrbios da prolactina, certo? Então, para a gente falar de amenorreias primárias, lembra? A paciente que nunca menstruou na vida, nunca teve ciclo, é uma paciente que está em amenorreia primária. E a amenorreia secundária seria quando a paciente tem menstruação e de repente para, por algum motivo, né? Então, a gente falando de pacientes que nunca menstruaram, primeiramente, a gente precisa ver se ela tem realmente útero, né? Se ela não teve a malformação de não ter as formações millerianas, né? Os ductos de Miller não sejam atróficos ou não formados, enfim, né? Então a gente precisa fazer um ultrassom pélvico, por exemplo, só para a gente avaliar isso. E quando a gente tem o diagnóstico de que a paciente não tem útero, ela pode ter uma malformação milleriana, né? Ela pode ser 46XX, o cariótipo, mas pode ter uma malformação milleriana, como eu disse, e como a gente já viu nas aulas anteriores. E a paciente pode ter um FSH completamente normal e ser XY também, no caso das insensibilidades androgênicas, né? Que a paciente que tem Morris, a síndrome de Morris, por exemplo, na verdade ela tem um genótipo masculino, mas ela tem fenótipo feminino. Por isso que aqui nesse quadrinho a gente sempre tenta diferenciar as pacientes que têm o fenótipo feminino, né? Assim, às vezes ela tem o fenótipo, mas não tem cariótipo para isso. E aí, falando de útero presente, a gente tem que analisar sempre como está o FSH, porque o FSH elevado já indica uma insuficiência ovariana, quer dizer, tá todo mundo mandando estímulo pro ovário, né? A hipófise está recebendo o estímulo do hipotálamo e tá mandando o estímulo que ela está recebendo pro ovário e não tá adiantando nada, né? Porque não está respondendo. Então, a gente já indica que tem uma insuficiência ovariana. O ovário, quando recebe o estímulo da hipófise, precisa mandar um feedback positivo, né? Então, ele manda um feedback falando, ó, legal, recebi, tá? Tá tudo bem. Agora, quando não recebe, ele manda também. Ele fala, ó, e aí? Não tá chegando nada ou tá uma quantidade insuficiente. Então, você precisa mudar as suas quantidades aí. E aí, né, hipotálamo e hipófise tratam de dar conta do que deve ser feito. Então, eles mandam um pouco mais. Então, o ovário continua não recebendo o estímulo. O ovário diz, manda mais. E aí, eles mandam mais FSH ainda. Só que quando ele passa de 26, já se encontra no limite crítico. Então, a gente considera que a paciente tem uma insuficiência ovariana mesmo, certo? E aí a gente já considera que ou ela tem alguma alteração de cariótipo, de repente, ou ela está numa menopausa precoce, né? Como se ela estivesse numa menopausa precoce, mas não é menopausa precoce porque ela, na verdade, nunca menstruou. Então, nesse caso, seria secundário. Mas é o mesmo esquema, né? É uma falência do ovário. O ovário dela tá simplesmente não conseguindo mais trabalhar. E aí o FSH normal no útero, a gente vai começar a pensar em talvez uma obstrução de trajeto de trato genital, ou então, enfim, ou que a gente pense em alguma outra alteração de algum outro hormônio que possa estar atrapalhando o ciclo, enfim, alguma outra coisa. Mas a principal causa de paciente em amenorreia primária que tem FSH normal é a obstrução do trato. Então, de repente, um ímã perfurado, de repente, um septo uterino transverso, né? Assim que impeça de fato a eliminação do conteúdo hemorrágico, né? Da menstruação, enfim. Então, são causas que merecem mais investigação. E quando a gente tem um FSH diminuído, a gente precisa pensar que são causas de hipogonadismo e hipogonadotrófico, ou seja, se o FSH está diminuído, a gente entende que a gônada está recebendo pouco. Então, esse estímulo continua sendo feito
de uma forma retroativa para que hipotálamo e hipófise continuem produzindo pouco, entende? Então tem uma resposta ruim. Então a gente precisa analisar isso também, certo? São caminhos completamente diferentes desses três de FSH baixo, normo e elevado. Então a gente vai acabar analisando separadamente. E aqui, para a gente falar exclusivamente do hormônio prolactina, né? É um hormônio muito lindo, na minha opinião, né? É um dos meus preferidos, vamos dizer assim. Porque ele é produzido na hipófise anterior e ele determina o início e a manutenção da lactação. Já mais ou menos por volta das 20 semanas de gestação, a prolactina começa a ser produzida em uma quantidade um pouco mais significativa. E a gente já pode até perceber a própria lactação na paciente, né? Assim, as mamas túrgidas. Na verdade, ela atinge um nível sérico um pouco mais importante por volta das 20 semanas, mas muitas pacientes descobrem que estão gestantes por causa da mastalgia, né? Na dor na mama, na sensibilidade, principalmente nos mamilos. Fica bastante túrgida a mama, né? Bem endurecida, aumentada de tamanho. E aí a paciente pensa, se ela não estiver esperando gravidez, às vezes ela pode confundir isso com uma TPM, né, com uma menstruação que vai chegar, mas na verdade pode ser só um distúrbio da prolactina. E quando ela está grávida, né, a prolactina já está aumentando e por isso que as mamas ficam dessa forma. Agora, na paciente que começa a amamentar, como que é o esquema da prolactina? A prolactina estimula a produção de leite. Mas quem faz a ejeção do leite, a prolactina, ela age ali nas glândulas mamárias, né, nos lactotrófos, nas glandulinhas mesmo, que eu sempre digo que elas parecem vários cachos de uva assim interligados para chegar no ducto final. Mas nesse caso, a gente a gente sabe que a prolactina está ajudando na produção ali, mas o que faz ter força de ejeção para poder sair de fato o leite, né, para poder conseguir amamentar mesmo, é a ocitocina. Então são hormônios que andam, que caminham juntos, sabe? Eles trabalham juntos ali. Então, às vezes, essa história de falar assim, ah, então, doutora, mas aí eu passei um susto muito grande, e meu leite secou. Ou então, ah, eu tive uma complicação na minha cesariana e meu leite secou. Ou então, meu filho foi para UTI e aí o meu leite diminuiu bastante, né? Foi para UTI de recém-nascido, então eu nunca consegui amamentar direito, então meu leite secou. São vários os fatores, né? São muitas as variáveis. Uma coisa que eu quero deixar claro é o seguinte: quem produz é prolactina e quem ejeta é a ocitocina, certo? Certo. Agora, qual é o estímulo da ocitocina? O que vai estimular a ocitocina são basicamente dois caminhos diferentes. Um deles é a própria sucção. A sucção estimula tanto a prolactina quanto a ocitocina, né? Porque quando a gente vê o bebê sugar, a gente libera a ocitocina mesmo, que é o hormônio do amor, né? É um hormônio de uma sensação de prazer, de amor e tal. Então, quando a gente está apaixonado, geralmente a gente libera também altas doses de ocitocina, né? E no momento do parto, principalmente do parto normal, a gente tem uma liberação, assim, uma inundação de ocitocina. Por isso que geralmente no parto normal a paciente tem a pojadura um pouco mais rápida do que do parto cesariano. Mas vamos supor que seja uma puérpera que esteja passando bastante raiva, que esteja bastante descontente, que esteja com algum outro problema pessoal, enfim, né? Que não esteja num bom momento. Claro, ninguém tá 100% no puerpério. É muito difícil. É uma das épocas, olha, sinceramente, foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. Sem brincadeira, assim. Não é nada fácil. Mas se é uma paciente que está muito perturbada assim, ela não vai ter ocitocina suficiente. Ela não vai ver prazer em nada daquilo e não vai ter estímulo nenhum para amamentar. E isso, eu não tô falando assim, ah, é fofurices. Não é isso, gente. Eu tô falando, é um negócio hormonal mesmo. Então você precisa deixar ela tranquila, deixar essa paciente fazer o que ela quer, da forma como ela quer. E se ela te pedir ajuda, você ajude. Senão, não. Senão que deixe ela com a liberdade dela para que ela cuide da cria e que faça tudo que tem que fazer. Mas muitas vezes
a atitude invasiva de alguns familiares, questões ligadas ao parto, né, ao comportamento do pai, tem assim, o filho mais velho, tem assim, são N os fatores aqui que podem modificar a produção de ocitocina, mas da prolactina precisa de sugar, porque quando a prolactina é produzida, quando o lactotrófilo, né, quando a glândula da glândula mamária fica vazia. Então, por dois motivos, a gente deve orientar as pacientes que elas amamentem até o fim, né? Que elas consigam, como posso dizer, que elas consigam esvaziar a mama, né? E aí tem paciente que fala assim, tem muito orientador de aleitamento que começa com essa conversinha de, vamos amamentar, precisa amamentar 15 minutos em cada mama para poder ser melhor, ser mais efetivo e conseguir fabricar mais e você conseguir estimular mais as mamas e tal. E isso não é verdade. A gente deve deixar assim, cada mamada é de uma mama, né? Agora mamou desse lado, daqui 2 horas vai ser desse. Para você conseguir esvaziar, porque a quantidade de leite que tem mais gordura, que de fato é um leite que vai pesar um pouco mais no estômago, que vai dar uma saciedade um pouco maior para o bebê, é o leite que está mais nas glândulas de trás. É o leite que vai, de fato, é o último leite da mama, vamos dizer assim. Então, aquele primeiro leite, quando você está ordenhando, você percebe isso com clareza, né? Eu que ordenhei por 1 ano aí, eu sei como que é de você começar a ordenhar e de repente sai um leite mais aguadinho e depois no final ele já vai saindo até mais amarelo, parece que um pouco mais consistente, um pouco mais espesso, sabe? Por causa dessa quantidade de gordura. Então, se você fizer, vamos dizer assim, a análise bioquímica do leite que sai do início da mamada e do leite que sai do final, é bem diferente. E não só por esse motivo, né, de você fornecer para o seu bebê como posso dizer, fornecer para o seu bebê a maior quantidade de leite com maior teor de gordura, para você também conseguir esvaziar sua glândula mamária e a prolactina se tocar, preciso produzir. E aí ela começa a produzir de novo, né? Então, se você não esvazia, vamos supor, a sucção é o estímulo que vai conseguir mais efetivamente esvaziar a glândula mamária. Mas eu prefiro usar bombinha e dar no copinho, porque esse menino ficar no meu peito, sabe? Incomoda, me atrapalha, né? Então, querida, sua amamentação está fadada ao fracasso. Infelizmente, né? É legal ordenhar? É legal ordenhar para você poder trabalhar, para um dia que você precisar se ausentar, um dia que você precisar ir à consulta, que você precisar sair à noite, enfim, né? São N situações que as mães precisam raciocinar também, que elas não serão unicamente suficientes para o seu bebê, né? Ela precisa contar com a rede de apoio às vezes, e uma das formas de fazê-lo é a ordenha. É muito bom. Só que a gente tem um pequeno problema de mães que às vezes acham que só ordenhar e só oferecer no copinho vai ser mais fácil. Muito pelo contrário, porque ordenhar dá muito trabalho. Não só ordenhar, mas armazenar, toda a higienização, como você vai aquecer o leite, qual é o ponto certo para oferecer o leite para a criança. A gente tem, assim, um mundo de informação a respeito disso. Só que geralmente a ordenha não consegue eliminar aquele último leite lá da glândula. Então ela não esvazia a glândula por completo. A gente não tem a sucção, que é o que mais estimula tanto a ocitocina como a prolactina. Então a nossa amamentação vai durar assim, ó, um tempo muito limitado. Não compensa, de verdade. Compensa a gente ter esse sacrifício, né? Porque amamentar não é tão lindo quanto parece. A gente fica achando que, mas é lindo, momento mãe e filho é agora, que meu filho já tem 3 anos que eu aprendi a amamentar e que ele aprendeu a mamar. Mas o comecinho, gente, é caótico, é sério. Mas a gente sobrevive e não tem muitas formas de, como posso dizer, vou fazer de um jeito que meu peito nunca vai doer. Infelizmente, a dor é necessária. Claro, não é uma dor incapacitante, mas aquela ardênciazinha que a gente sente no mamilo no início da amamentação, ela é necessária para poder, vamos dizer assim, fazer com que a pele do próprio mamilo seja mais espessa e seja mais resistente e se torne algo um pouco, como posso dizer, mais, mais vedado, assim, as fissuras, as lesões, né?
Então tem tudo isso, é um caminho muito longo, mas vale muito a pena. Então, a gente quase não tem funções da prolactina fora do sistema reprodutor. E seria, assim, é um hormônio tão nobre, mas quando a gente não tem prolactina, não tem a produção de prolactina, por algum defeito enzimático, enfim, não acontece nada. A única coisa é que a paciente não amamenta. Dá dó, né? Parece que ele tem tão pouca utilidade, mas é um dos meus preferidos. É o que tem a função mais linda de todas, né? Ele e a ocitocina, amorzinho pra eles. Então, a gente tem ainda, assim, mais de 300 funções biológicas e tal, mas, assim, basicamente não são funções essenciais, né? Ele serve para muitas outras coisas, ele tem uma atuação em outros pontos, né, do ciclo da vida da mulher aí, que nós vamos chegar lá na frente, mas essencial mesmo, que fala assim, se não for prolactina não serve, é só para amamentação. Fora isso, são funções ou substituíveis ou não essenciais, certo? E aí, falando nessas funções, né? A função da lactação, que é assim, a mais é a essencial, né, a mais necessária de todas para a prolactina agir. A gente tem um pouco da função lútea, também tem uma ação da prolactina. A gente tem um certo comportamento reprodutivo, né, em relação à prolactina, porque o que acontece? Olha que lindo que é isso. Quando a gente está falando de quando a gente está falando de reprodução, a gente está falando de animais. E nós somos nada mais, nada menos que mamíferos. Nós somos animais também. Só que nós somos de uma, vamos dizer assim, de uma cadeia um pouco mais, com algumas outras funções além daqui dos animais. Eu não vou dizer que mais avançados, porque eu acho que somos seres vivos e devemos nos respeitar e tudo mais. Mas assim, imagine assim, ó, a cria quando ela está amamentando, vamos pensar numa vaca. Quando a vaca está amamentando bezerro, o ideal é que o boi não atrapalhe essa função. E o ideal é que ela não esteja grávida, porque senão a própria sucção vai fabricar prolactina e ocitocina. E o que a ocitocina faz numa grávida? Estimula a contração. Ela estimula o trabalho de parto. Por isso que existe tanto esse papo de, nossa senhora, você engravidou, agora você vai ter que desmamar o seu filho porque você está grávida de novo e agora não pode mais continuar. Então, a gente tem que cuidar muito disso, porque é uma verdade entre os humanos também, né? Então, quando a prolactina está alta, por motivos de amamentação, esse resquício da evolução traz para a mulher uma inibição do comportamento sexual, diminuição de libido assim, ó, drástica, e também ressecamento vaginal, e também como posso dizer, não é uma leve depressão, não dá para eu falar assim, mas é como se fosse um discreto rebaixamento de humor, sabe? De uma forma com que a paciente queira ficar mais perto da cria. É muito animal isso, assim, em todo o sentido da palavra, né? Não porque é muito sensacional, mas também porque é muito animal, é muito primitivo, né? O instinto mesmo. É muito bonito. Então, a paciente que tem prolactina, hiperprolactinemia por um outro motivo, que não de estar amamentando, de repente, uma paciente que teve um estímulo de uma medicação e se tornou hiperprolactinêmica, ela vai ter esse comportamento de ganho de peso por causa de uma questão de reserva de energia para que você possa desprender bastante, pensar bastante energia na amamentação sem prejuízo para você. A paciente tem um comportamento de rejeição de relação sexual, tem um comportamento sim de ressecamento vaginal, então é tudo interligado. Só que quando a paciente está amamentando, é todo um contexto, né? Como se ela de fato não desejasse uma gravidez naquele momento, na grande maioria das vezes. Mas a paciente, por exemplo, no ligesta, adolescente, que aparece com uma alteração dessa, ela tem talvez um prejuízo considerável para a vida dela, né? Assim, pessoalmente falando, mas por vontade dela. Não tô falando aqui de valores sociais, que a mulher tem que fazer, não sei o quê. Não, não tô falando disso. Tô falando de, pessoalmente, de ela se perder dela mesma, de ela de repente falar, gente, por que que eu não tô conseguindo mais?
Será que o meu relacionamento tá ruim? Será que, enfim, entende? Faz com que ela questione os próprios valores, assim. E pela homeostasia imune, também a prolactina tem a sua função, pela osmorregulação e pela própria angiogênese. Porém, não é a única que faz isso tudo, então ela é totalmente substituível nesses casos e são funções, como eu disse antes, não essenciais. E quando acontece o contrário, quando tem a deficiência da prolactina, né? Então, como eu disse para vocês, a única consequência para a ausência da prolactina seria a incapacidade de lactação. E a prolactina é coadjuvante em quase todas as suas atuações, né? Exceto no aleitamento materno, que ela é um dos principais, né? Ela é a ocitocina, mas não faz tanta diferença assim. Então, aqui olhando nessa figura, ó, do hipotálamo, a gente tem a fonte principal para todos esses hormônios, né? A adenohipófise, que é o lobo anterior da hipófise, consegue fabricar prolactina, hormônio gonadotrófico, os tireotróficos, né, adenocorticotrófico e o somatotrófico. São hormônios, vamos dizer assim, base para a formação dos outros hormônios, né, que vem a seguir nessa cadeia, assim. E na neurohipófise, né, que é o lobo posterior da hipófise, a gente tem a formação da ocitocina e do antidiurético. Né? A ocitocina acaba agindo também na glândula mamária, como eu disse para vocês, para expulsar o leite, para conseguir fazer a ejeção. E nas contrações uterinas, né, no trabalho de parto, que é assim, essencial. E antidiurético, que age direto nos néfrons. E a gente tem circulante várias, vamos dizer assim, várias formas da prolactina, né? A gente tem o monômero, que é uma forma bem pequena, o dímero, que é uma apresentação um pouco maior, e ela é multimérica em algumas formas, que é muito grande. Mas no laboratório eles costumam dosar a forma pequena, que teoricamente é a única forma ativa da prolactina, né? Que um, conseguiria ter uma ação, de fato. A macroprolactina, né, que é a multimérica, ela é bastante comum na circulação, mas ela não tem vamos dizer assim, ela não tem uma funcionalidade, ela não se encaixa em nenhum sítio de ação. Então, às vezes a paciente tem uma dosagem de hiperprolactinemia e aí a gente pede para diferenciar se é macro ou se é micro. Então, a gente pede dosagem de macroprolactina. Quando a gente vê que é 98%, então daí a gente está vendo que tá, é macro, não tem ação nenhuma, então ok. Então ela tá até funcionando e a gente tá aqui pensando que não, certo? Se é uma paciente, por exemplo, tá investigando infertilidade, né? Como eu disse pra vocês, teoricamente, se é uma paciente que tá amamentando e tá com prolactina alta por causa do aleitamento, essa paciente, teoricamente, não deveria gestar nesse momento, como diz a natureza, né? Para que ela garantisse o leite para aquela cria, que está agora, para aquela cria. E se a prolactina está alta, ela consegue também inibir o nosso ciclo, porque lembra que ela tem uma ação lútea lá? Então acaba que tem um certo mecanismo de ação envolvido ali na nossa ovulação. Então, se é uma paciente que está tratando infertilidade, de repente ela está pensando, será que eu estou tendo ciclos anovulatórios ou será que minha menstruação está irregular por causa da prolactina alta? Quando a gente separa o joio do trigo, a gente fala, não, pera, vamos ver se ela é por hiperprolactinemia por macro ou por micro. Se a paciente tiver hiperprolactinemia por macro, a gente pode ficar em paz, porque aquela prolactina macro está em excesso, mas ela não tem ação nenhuma. Então, tanto faz. Se ela for uma hiperprolactinemia pela micro, aí sim todas essas prolactinas soltinhas aí são pequenas, são monômeros, elas têm um sítio de ação, elas têm ação, vamos dizer assim, efetiva na paciente. Então, aí sim a gente precisaria tratar e considerar isso como uma das causas possíveis para a infertilidade. E sobre a fisiologia da prolactina, né? A secreção é um controle inibitório pela dopamina, né? Ela é quem faz esse controle. E a dopamina é secretada pelos neurônios tuberoinfundibulares para os vários porta-hipofisários. Não estou a fim de que vocês decorem o caminho das pedras da prolactina, mas aqui é só para vocês
clarearem mesmo, falar assim, mas de onde que vem, afinal, né? Não é isso que vai cair, de qual túbulo é que é secretada a prolactina, não vamos para o rodapé do livro, vamos para o que realmente interessa de funcionalidade, né? Não que isso não interesse, mas não é o nosso foco aqui, certo? E aí, só falando aqui, por que que a metoclopramida, que é o Plasil, bom e famoso Plasil, que é uma medicação muito utilizada para náuseas, né? E para algumas pessoas, inclusive, utilizadas para dormir, porque tem gente que tem uma indução de sono muito boa com Plasil. E por que que quando a gente usa muito Plasil, muita metoclopramida, a gente tem hiperprolactinemia, né? Porque ela é um antagonista da dopamina. Então, ela abole toda a pulsatilidade e liberação da prolactina e aumenta os níveis dela no nosso organismo. Então, teve uma paciente que ela começou a trabalhar em outra cidade e ela viajava de ônibus todo dia e ela não sabia que ela tinha êmese ao andar de ônibus, né? Que ela tinha enjoo de ficar andando de ônibus, balançando, cheio de gente e tal. E aí todo dia ela tomava um Plasil para voltar para casa. Ela falava, é bom que eu já chego, já tomo banho e já durmo. E ela começou a ganhar muito peso. Começou a ter muitos problemas, assim, de mastalgia mesmo, de não conseguir encostar o braço mesmo. E dificuldades no relacionamento sexual, ter uma crise depressiva. Então, todos esses fatores, depois ligando os pontos, eu falei assim, gente, será que é isso? E aí a gente chegou à conclusão que era a metoclopramida que estava provocando tudo isso. Olha que louco, né? Assim, a medicação inofensiva até então, que vem sem receita, sem orientação nenhuma, pode provocar tudo isso, né? E o bloqueio mecânico do hipotálamo até a hipófise, né? Lesões expansivas, de repente, um pequeno tumor poderia comprimir. Ou o bloqueio do receptor da dopamina, né? Que são os antipsicóticos, que é a elevação da prolactina. Por exemplo, um antipsicótico que é bastante comum de fazer subir prolactina é a risperidona, né? E também o Equilide. Por que que o Equilide é uma medicação muitas pacientes tomam para poder aumentar a produção de leite, né? Ele, na verdade, é a supirida, ela é uma medicação para esquizofrenia. Ela trata outra patologia, né? Um outro departamento. Só que o efeito colateral dela é aumentar a prolactina. Então, se for por falta de prolactina, ela consegue ajudar na amamentação. Agora, se a amamentação tem prolactina, ok. Só que quem falta ali na história é a ocitocina, ou o próprio estímulo da sucção. Enfim, precisa ter diagnóstico do que é que está provocando alteração na amamentação. Voltando ainda à fisiologia, né? Mais uma ilustração aqui de tudo aquilo que a gente conversou. O TRH, quando aumentado, ele libera prolactina também. E o GABA também é um inibidor. O GABA é sempre inibitório, né? Um neurotransmissor inibitório. E ele é inibidor da prolactina também. E a prolactina inibe a pulsatilidade do GNRH vamos dizer assim, se a gente for pensar aqui, ó, que a gente vai ter toda a pulsatilidade do GNRH para poder provocar a formação de todos esses outros hormônios, quando um deles está em excesso, ele bloqueia todos os outros. É como se ele bloqueasse todos os vizinhos ali, né? Então, a prolactina alta, às vezes ela pode ter uma alteração por causa da tireoide. Então, ali, é TRH, né, que é um precursor dos hormônios tireoidianos. Quando ele está alto, ele acaba alterando o feedback de todo o GNRH e a pulsatilidade, então ele altera todos os outros hormônios, mas em especial a prolactina, né? E aí induz a hipogonadotropismo, como eu disse para vocês, é como se a gônada já não recebesse mais nada, não mandasse feedback para nada, então ele produz o básico só, que é uma quantidade bem baixa. E aí, fatores inibidores da prolactina. A prolactina está ficando alta, e aí quais seriam os mecanismos de ação para que ela não suba, para que haja um controle, vamos dizer assim, homeostático da prolactina, né? A gente tem o ácido gama-aminobutírico, ácido glutâmico, dopamina, dicetopiperazina, somatostatina. E fatores estimulantes. A gente tem o beta-endorfina, o beta-estradiol, as encefalinas, histamina. Então, quando a gente está tomando
histamina, quando a gente tem um fator alérgico muito intenso, né? A gente pensa que sempre que a culpa do edema, a culpa do ganho ponderal é sempre do corticoide, quando na verdade a gente pode ter um distúrbio de prolactina associado, né? Por causa do excesso de histamina. O hormônio da liberação da gonadotropina, da liberação da tireotropina, são todos vizinhos ali, né? Na liberação pela hipófise. E peptídeo intestinal vasoativo, serotonina e a substância P. E condições fisiológicas que aumentam a prolactina, né? A própria gravidez, como a gente já mencionou, a anestesia, cirurgia de grande porte, distúrbios da parede torácica, por exemplo, uma paciente que teve uma grande queimadura, né? Principalmente na área das mamas, herpes, percussão torácica excessiva, assim, um estímulo excessivo no tórax vai estimular, vamos dizer assim, fazer um estímulo tátil excessivo também nas glândulas mamárias, que poderia também provocar a compressão das glândulas e também estimular a produção de prolactina. É mais difícil, tem que ser um estímulo significativo, mas estamos falando aqui das possibilidades, certo? A relação sexual aumenta a prolactina, por isso que a gente precisa fazer um repouso físico e sexual alguns dias antes, né, da coleta do hormônio da prolactina, e um repouso físico pelo menos 20 minutos antes, 20 a 40 minutos antes da coleta do hormônio. A gente também tem estimulação quando a gente fica estimulando o mamilo, assim, né, a papila fica estimulando assim tátil, né? Às vezes algumas, por exemplo, piercing no mamilo, né? Uma coisa que vai fazer subir a prolactina lá no alto. De repente, se existe isso, um hábito muito forte durante a relação sexual de sucção, de manipulação das mamas em específico, às vezes pode estimular o aumento da prolactina, né? E aí o próprio estresse também aumenta a prolactina. Então, às vezes, uma paciente que está prestando vestibular, está passando por um momento de perda, enfim, por um momento de grande estresse aí para ela, pode ter aumento da prolactina também. Pode fazer com que essa paciente até entre em amenorreia secundária por conta do distúrbio da prolactina. Pode ser uma causa idiopática também, que às vezes você investiga e nunca encontra. No pós-parto, sem amamentar, de 1º a 7 dias amamentando com sucção, também já tem um aumento. Os próprios recém-nascidos têm um aumentinho de prolactina. Existe a síndrome da célula vazia. E o próprio sono pode aumentar também. E dos distúrbios hipotalâmicos, né? Todos esses distúrbios aqui são do próprio hipotálamo e eles também poderiam levar ao aumento de prolactina. E distúrbios da hipófise, né? Acromegalia, adenoma hipofisário, quer dizer, resumindo aqui, gente, esse quadrinho, todos os distúrbios das glândulas, vamos dizer assim, dos precursores vizinhos ali daquela figura, podem esbarrar, podem respingar na prolactina também. Então, doença de Addison, hipofisite linfóide, estiocitose, neoplasia endócrina múltipla, sarcoidose, Cushing, síndrome de Nelson, traumatismo do pedículo, são todas situações em que a gente também pode ter distúrbios distúrbios hipofisários e, consequentemente, distúrbios da prolactina. E aí, sobre outras disfunções metabólicas ligadas a hormônios também, mas não necessariamente aqueles do quadrinho, né? Aqueles que são vizinhos da própria prolactina. A gente pode ter um distúrbio quando a gente tem cirrose hepática, insuficiência renal, produção ectópica, né? Por um hipernefroma, sarcoma broncogênico, enfim, alguns hormônios, alguns tumores que produzem a prolactina, realimentação na inanição. E medicamentos que aumentam a prolactina. A gente tem alfa-metidopa, antidepressivos, né, amoxapina, imipramina, amitriptilina. Então, às vezes o paciente está ganhando muito peso tomando amitriptilina. Muitas vezes isso pode ser ocasionado tanto pela melhora do apetite, né, com a melhora da ansiedade, mas também com o aumento da prolactina. A reserpina, sulpirida, que é o Equilide, que eu disse que muitas mães tomam um comprimido antes de dormir, que é um tratamento para esquizofrenia, mas muitas mães optam por esse tratamento, ou por orientação pediátrica ou obstétrica, para poder aumentar a produção de leite. O verapamil, antagonista da dopamina, né, as fenotiazidas, metoclopramida e a procaiinamida. E aí, quais são os níveis normais de prolactina, níveis séricos, né? A gente está falando aqui de níveis normais de 5 a 27, mais ou menos, né? O ideal é que ela esteja abaixo de 20,
Mas se ela tiver até 27, 25, 27, a gente não precisa já apelar para tratamento e descobrir causa e tudo mais, né? A gente pode relevar essa situação e continuar aí avaliando. A gente tem elevações transitórias, né, em estresse agudo ou estímulos dolorosos, então de repente a paciente acabou de fazer uma super tatuagem nas mamas. Não adianta dosar prolactina nessa época. Espera passar, esfria o processo e depois a gente dosa e avalia isso melhor. Porque se fizer isso tudo durante o processo agudo, pode ser que ela esteja muito alta, a gente queira tratar, a gente queira corrigir, mas não é necessário, porque isso é um mecanismo homeostático, vai melhorar sozinho, né? Distúrbios fisiológicos, né? Como a gente disse, fármacos, como a gente disse também, sobre as medicações que provocam, e a própria estimulação mamária, ainda que tátil, ainda que pequena, fala, mas é só algumas vezes por semana. Mas estimula. Então pode ser que depende muito da sua responsividade para a gente avaliar o quanto está subindo a sua prolactina. Diminuição acentuada da função renal, porque existe uma depuração, né, e uma eliminação aí, uma excreção renal, que pode não acontecer. Necessário aguardar 20 minutos. Eu vi na literatura de 20 a 40 minutos, né, depende do laboratório, do kit que é usado para avaliar, mas em média 20 a 40 minutos. Não coletar logo após o despertar, porque o sono aumenta a prolactina, lembra? Ou após procedimentos. 9 a 14, a gente tem 9 a 14 pulsos de prolactina a cada 24 horas e a gente tem que descartar hipotireoidismo ou uso de medicamentos antes de começar a pensar nessa causa, antes de começar a investigar. E quando é que a gente pede prolactina, assim, para toda paciente que chegar no meu consultório tem que pedir? Não. A gente vai pedir principalmente na infertilidade, né? Como eu disse para vocês, pode ser uma causa de anovulação. Então, uma paciente às vezes pode até ciclar, mas pode ser que ela não tenha uma ovulação efetiva, né? Por causa do excesso da prolactina. Homens inférteis com hipogonadismo, a gente pode dosar. Amenorreia, né, quando a paciente não está mais menstruando, seja ela primária ou secundária, mas muito mais interessante na amenorreia secundária. E galactorreia, quando a paciente começa a ter leite, mesmo sem estar amamentando, né? E o hirsutismo com amenorreia também pode indicar um distúrbio hormonal, e por isso pode ser, uma das causas pode ser a prolactina. Um sangramento anovulatório, como eu disse para vocês, e a puberdade tardia. E aí, o que acontece quando a gente está com o distúrbio da prolactina? Geralmente a gente tem. O mais comum é que haja hiperprolactinemia e não hipo, né? Geralmente é o aumento que é o nosso maior vilão aí, o nosso maior transtorno na prática clínica. Mas a gente tem, 15% dos casos, os pacientes param de menstruar de vez, 15% tem amenorreia. Algumas têm galactorreia, algumas têm as duas coisas, amenorreia e galactorreia. Algumas não têm nenhum desses dois, né? Algumas têm só simplesmente o sintoma de ressecamento vaginal, de perda de libido, né? Indisposição. E algumas aparentemente não têm sintomas, podem ser achados laboratoriais, simplesmente. E aí, quando a gente tem uma alteração da mama mesmo, geralmente não produz galactorreia. E aqui só para lembrar vocês, né, a gente tem aqui ansiedade, dor, dúvidas que podem inibir o reflexo da ocitocina. A gente tem a visão da criança também ajuda no reflexo. A prolactina no sangue estimula a produção. E a nova prolactina está sendo produzida pela próxima mamada, né? E o som da voz da criança ajuda no reflexo. É muito animal, assim, em todos os sentidos da palavra, né? Assim, é muito sensacional e é muito instintivo também tudo isso. É muito bonito de se ver. E a ocitocina no sangue para ajudar na injeção de leite, como eu disse para vocês. E os impulsos sensoriais da sucção estimulam o mamilo e ajudam nesse reflexo também. E aí, tá, pode ser que ela esteja aumentada, vamos dizer assim, como valor de referência a gente falou que é 27, pode ser que ele esteja 30, 40. Tá bem alto. Mas vamos supor que a prolactina esteja acima de 100. Então a gente tem que começar a pensar que 100 é um número muito expressivo. Ah, então, mas é porque, enfim, usou muito do remédio. A gente já começa a pensar. Então, quando a gente está tratando de um adenoma de hipófise,
a gente geralmente tem níveis séricos de prolactina acima de 100, né? Bem significativos mesmo. Em alguns serviços, acima de 80 já tem protocolo para a gente começar a fazer exame de imagem, né? Que seria a ressonância nuclear magnética de célula turca, para a gente ver se não tem nenhum adenoma, né? Que esteja provocando esse aumento, justamente pela, vamos dizer assim, pela compressão ali da glândula. E em 90% das mulheres não tratadas, os microadenomas não aumentam durante o período de 4 a 6 anos. Então, tem um microadenoma e agora, meu Deus, o que tem que fazer? Não tem que operar de imediato. A gente precisa, primeiramente, acompanhar a evolução do hormônio, a ovulação ou a evolução desse microadenoma, o tamanho, o crescimento, enfim, são várias variáveis, né? Não é nada assim tão exato assim que você já toma uma providência diante de um só resultado, né? E os microadenomas não progridem para macroadenomas. Não adianta a gente pensar, tem um microadenoma na hipófise, e se isso tornar um macroadenoma, e se complicar, e se tornar algo grave, normalmente isso não acontece, certo? E aí, conduta, como a gente estava falando, expectante, se a função menstrual estiver preservada e a paciente não desejar engravidar. Se a gente tem uma queda de estrogênio, né, se a paciente tem uma hiperprolactinemia, geralmente ela tem uma queda de estrogênio porque ela acaba induzindo a um hipogonadismo, vamos dizer assim, né? Então a paciente acaba não tendo produção. E aí a gente deve suplementar estrogênio nas pacientes com amenorréia e irregularidade menstrual, né, para de repente ter uma melhora. E a gente tem mais risco de osteoporose, porque se tem hipoestrogenismo, a gente pode muito bem ter dificuldade na absorção de cálcio, né? Enfim, na remodelação também óssea. E aí, nesse caso, a gente precisa suplementar tanto cálcio quanto estrogênio, certo? E a gente tem que repetir o exame de imagem anualmente para poder avaliar a evolução, né? Enfim, avaliar o crescimento e se é necessário que se faça outras coisas, há algo a mais a ser feito. E em termos de tratamento clínico, né? A bromocriptina é vamos dizer assim, um antagonista, né, à prolactina, e a gente toma meio comprimido à noite, né, que é de 125 miligramas, por uma semana. Meio comprimido de manhã e à noite durante a segunda semana, meio comprimido de manhã e um comprimido inteiro à noite, depois um de manhã e à noite a partir da quarta semana. Então a gente tem essa progressão aí vamos dizer assim, no aumento do uso da bromocriptina. E tem uma reação psicótica, né? A paciente acaba tendo um efeito, como posso dizer, um certo efeito colateral aí de ter alucinações auditivas, delírios, alterações de humor, náuseas, vômitos. Então, é uma paciente que sofre um pouquinho. E uma alternativa que tem um pouco menos de efeito colateral, mas tem também, é a cabergolina, que é meio comprimido 2 vezes por semana, por tempo individualizar o caso, né? Não dá para você falar assim, o tratamento da prolactina tem que ser feito com cabergolina, com tantas semanas e tudo mais. Muitas vezes eu já vi tratar por 4 semanas, a gente já viu protocolos de 8 semanas, mas isso é tudo muito individualizável, vai muito de cada paciente e de cada serviço. E sobre os macroadenomas, né? Quando a gente estiver vendo um tumor hipofisário maior que 1 centímetro, a gente já vai classificá-lo como um macroadenoma. E a gente tem que pesquisar a deficiência dos outros hormônios hipofisários. A gente pode ter ali alterações do campo visual, porque pode provocar uma compressão do quiasma óptico, né? E por isso ter esse problema. Pode ter diabetes insípido, enfim, gente, pode ali alterar todos os hormônios vizinhos, né? Como a gente viu no começo do vídeo. Pode levar até a cegueira por conta dessa compressão do quiasma óptico. Acompanhamento semestral com ressonância nuclear magnética. Tratamento acaba sendo melhor que seja a bromocriptina, apesar dos pesares, apesar de todo o efeito colateral que provoca, às vezes vale muito mais a pena usar a bromocriptina. E tratamento cirúrgico em casos refratários ao tratamento clínico e quando tem alterações visuais importantes, né? Porque a gente sabe que em termos de fisiologia oftalmológica ali, né? A gente está falando que quando a gente tem uma certa, como posso dizer, quando a gente inutiliza aquele olho, às vezes ele dá prioridade para o outro, né? O outro olho começa
a fazer a função dele, né? Assim, então a gente, por compressão, muitas vezes você pode levar à inutilização, vamos dizer assim, daquela via ocular e muitas vezes se necessário cirurgia, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aproveitado. E daqui a pouquinho vamos postar os exercícios no portal da Barão de Mauá para a gente poder relembrar tudo isso e fechar esse assunto de vez e a gente concluir mais essa etapa, certo? Até as próximas. Um beijo.